Bom dia, pessoal. Ontem a minha irmã e meu cunhado me perguntaram assim, eles já têm acima de 60 e poucos anos, já estão na faixa de que o vírus gosta, né? Então, eles me perguntaram assim, e se a gente, estão cansados de ficar em casa, são muito ativos, e se a gente for para a fazenda, por exemplo, né? A gente não vai passar por ninguém. E eu achei muito útil esse comentário para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Não é só eles, todo mundo está afim de ir para algum lugar, para a praia, para a fazenda, ou ficar isolado em algum outro lugar, ou sair agora nesse momento. E a conversa é, eu não vou tocar em nada, eu não vou passar por ninguém, eu não sei por que eu não poderia ir. Então eu preciso dar algumas explicações como médico para vocês entenderem por que o risco de contaminação. O risco é o seguinte, vamos supor que eles, no chamar o elevador, naquele botão do elevador, algum dos vizinhos tenha, há um tempo atrás, tocado nesse botão para chamar o elevador. E esse vizinho é um vizinho que estava assim, eu não estou doente, eu estou com uma tosse, tosse seca, isso aqui é sinusite, é rinite, não sei o quê, e a pessoa está doente. Só que a doença, 80% da população, a doença vai passar de uma forma muito sutil. Assim, uma tosse, um mal-estar e tal, mas isso aí você leu, tô com uma rinite, uma sinusite. E essas pessoas justamente que vão contaminar, porque elas estão passando o vírus achando que não tem nada. Essa é a peculiaridade do vírus, do corona, porque a maioria das pessoas tem uma doença subsintomática, uma coisa muito pequena, e acham que são normais e aí que elas contaminam. Então, nessa teoria, essa pessoa teria chamado o elevador e durante dias esse vírus vai ficar no botão do elevador. E quando a gente vai chamar, é ali que eu vou tocar. Não, mas eu sou esperto, eu vou chamar o elevador e vou passar um pouquinho já no meu dedo e no botão do elevador. Ótimo! Aí você desce, chega lá embaixo, tem o porteiro do prédio e diz assim, bom dia, seu Albernaz, bom dia. E aquela pessoa também pode estar subsintomática, pode ter tossido, ou pode ter passado pior, que ali na entrada do prédio, quantas pessoas passam por dia? E se alguém passou tossindo? O que é o tossir? Tossir é o seguinte, existem gotículas de saliva, que são os fliggers. Quando a gente tosse, essas gotículas se espalham como se fosse um spray. A gente consegue, com muita luz, filmar uma pessoa tossindo e enxergar ainda um pouco desse spray. Mas é difícil de ver. É muito difícil, mas a gente sabe que tem. Então, esse spray fica como se fosse uma nevezinha, assim, no ar, flutuando, vai descendo aos pouquinhos e dentro está cheio de vírus. E aí eles caem numa superfície no chão, em cima de uma mesa, a mesa do porteiro, no corrimão. Então são locais onde você pode, e o pior é que ficam dias nessa superfície até morrer o vírus. Então nesses locais você pode se contaminar. E lá no porteiro do prédio, do estacionamento, será que também não pode estar com essa mesma situação de tosse, ter passado alguém tossindo por ali? E a maçaneta do carro, será que algum manobrista pode ter esse problema? Então são todas coisas que a gente pode pensar e deve pensar quando a gente vai pensar em sair de casa. E a direção do carro? Será que eu mesmo não posso ter tocado em alguma coisa? Entrei no carro e comecei a dirigir, depois cheguei em casa, passei álcool gel, me protegi. Só que a minha direção do carro, ou se alguém tem a mudança com palanca, ele pode, no meu próprio carro pode ter vírus, que eu não peguei, mas que eu trouxe até o carro. Que situação, né? A situação é difícil. Por que esse isolamento, afinal de contas? É fácil de entender, eu vou explicar para vocês. Existe uma porcentagem das pessoas doentes que é muito pequena, se não me engano 3% dessa porcentagem, posso estar enganado, mas acho que é mais ou menos isso, que ficam muito doentes e que precisam de um respirador para ajudar a respirar durante 14 dias. Se não tiver esse respirador, a pessoa não consegue respirar e morre.
Se ela respirar com o respirador, o vírus vem, vai, e a pessoa sai do respirador e está livre. Muito parecido com quando tinha os H1N1, que os obesos ficavam no respirador também, tinham dificuldade de respirar. Mas, nesse caso, nós então precisamos de respirador. E fazendo as contas, por exemplo, na minha cidade de Novo Hamburgo, onde eu trabalho, nós temos o Hospital Regina, que deve ter uns, somando, eu não sei se essa informação é correta, mas na UTI deve ter o quê? Talvez uns 30 leitos. Nos centros cirúrgicos, talvez mais uns 20 respiradores. Então, porque tem que contar, não são os leitos tem bastante, tem que contar quantos respiradores tem. Então, quantos respiradores tem? No Regina pode ter uns 50 respiradores, fazendo uma conta bem favorável. No Hospital Geral tem mais uns 30, são 80 respiradores. Vamos dizer que os hospitais da Unimed todos consigam mais uns 50 respiradores, são 130 respiradores. Uma conta que eu estou fazendo de cabeça, assim, imprecisa, provavelmente alguém vai dizer, não são 30, são 40, são 20, mas é só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, se eu tiver 130 respiradores na cidade, eu não posso ter mais que 130 pessoas precisando de respirador na cidade, num determinado momento. Esse momento são 15 dias. Então as pessoas vão trocando, vai saindo do respirador, tem outro dente para colocar. Na Itália, o problema e o dilema que eles têm é que tem mais gente precisando de respirador do que tem na cidade. Então, qual é o objetivo do isolamento? É que no dia que eu ficar doente, possa ter um respirador sobrando lá no hospital. É só isso. Essa é a conta, é simples assim. Isso vai nos motivar a ficar em casa, tá? Porque inevitavelmente vai haver contaminação, porque tem sempre pessoas que não entendem muito bem isso e acabam passando adiante esse vírus. Inevitavelmente vai ter muita gente precisando e a gente pode esperar, tá? Por quê? Por que esperar, né? Se todo mundo vai pegar, porque provavelmente já tem até vacina pronta para ser lançada. Vai ser questão de pouco tempo. Vocês podem ter certeza disso, que está o mundo inteiro debruçado em cima disso. Eu vejo pessoas preocupadas assim, vamos fazer fundos para ajudar quem possa estudar essa doença. Então que ajudem a OMS, a Organização Mundial da Saúde, porque existem grandes centros de pesquisas, chamados de trials, que estão fazendo estudos importantes, não só em vacina, como em tratamento, né? A gente está todo mundo falando da cloroquina, a cloroquina está sendo estudada. Em breve vai sair o resultado, se funciona ou não funciona, se é efetivo ou não. Aí por que demora tanto? Demora tanto por uma questão de ética. Porque se eu der esse remédio matar mais do que não dando. Entende? Então, é muito sério isso, existem pessoas estudando para isso. A gente tem que ter serenidade, como eu falei no outro vídeo, para esperar os resultados, tá? E acreditar que é isso, a gente só precisa mesmo é ganhar tempo, tá? Porque a gente já está ganhando muito com isso, tá? A gente começou no Brasil de uma forma organizada, as pessoas estão realmente se cuidando, vocês podem conversar que todo mundo está sabendo do coronavírus e a grande maioria das pessoas está respeitando isso. Pelo menos as pessoas diferenciadas que têm um certo nível de entendimento. Outro argumento que falam é a parte econômica, né? Porque a gente sabe que a crise econômica vai matar mais do que a própria crise de saúde. Infelizmente, sim. Porque a pobreza, a miséria, o tempo que vão ficar os estabelecimentos fechados, a gente sabe que isso vai ter uma repercussão bem grande. Mas isso é papo para outra conversa. Agora, no momento, eu só peço para vocês assim, salvem suas próprias vidas e salvem a vida das pessoas que vocês amam. Fiquem em casa. Tentem respeitar isso. E se sair, lembrem dessa historinha do álcool gel, essa historinha do botão do elevador, a historinha da tosse. Isso que vai nos orientar a gente saber ter o cuidado certo, até na direção do nosso carro. E vamos acreditar e ter fé, pensar que positivamente que isso muito em breve já deve ter um resultado. Provavelmente até já tenha e está para ser anunciado.
Vamos ter fé, vamos acreditar e vamos fazer do nosso momento agora de isolamento um momento que seja saudável, né? Que a gente possa se alimentar bem, crescer como pessoa, estudar, tentar enriquecer a si próprio de coisas boas. Um abraço a todos, bom dia.